Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vim aqui fazer um vídeo de errata. O Francisco Felipe fez um comentário no meu vídeo Transtorno Psiquiátrico ou Psiquiatria Transtornada, que a psicanálise não dá diagnóstico nem aconselhamento, não trabalhamos comportamento, trabalhamos com o inconsciente. Leia mais sobre psicanálise. E eu agradeci o Francisco, que tem razão, né? Eu sei que a psicanálise não trabalha com diagnóstico. Eu fui ver o vídeo no calor das minhas considerações, falei coisas indevidas a respeito da psicanálise e por isso agradeço aqui o Francisco Felipe pelo comentário, né, porque foi um comentário epistemológico no sentido de clarear ideias e não um ataque pessoal que muitas vezes acontece que eu nem respondo. Até deixo alguns ali nos comentários, mas não dou nem ao trabalho de responder. Mas no caso aqui do Francisco Felipe, vale a pena uma resposta, porque realmente falei coisas indevidas a respeito da psicanálise, embora de alguma forma, sabendo que a psicanálise não trabalha diretamente com comportamentos e que não dá diagnóstico, que é uma coisa muito boa e que se assemelha aí às terapias filosóficas que também trabalham fora dos diagnósticos. Então, Francisco Felipe, agradeço o seu comentário. Está feita a errata aqui a respeito da minha fala neste vídeo Transtorno Psiquiátrico ou Psiquiatria Transtornada. E com certeza devo cometer outros erros e peço que, por favor, os apontem. Sabemos, eu sou um dos críticos das internets, das mídias sociais, e digo aqui que vocês não podem ter nos meus vídeos, e penso que em quase nenhum deles, ou muito poucos, uma informação última de cada coisa, que são provocações, são comentários algumas vezes subjetivos, baseados em pesquisas, não completamente subjetivos. Claro que dentro da pesquisa, a interpretação pessoal sobre as coisas é minha, pela minha história de vida, pela minha prática terapêutica, por minhas pesquisas pessoais e filosóficas. Mas isso aqui não é um ponto final de todas as coisas, então com certeza terei alguns desvios epistemológicos e as pessoas que quiserem educadamente me apontarem, será sempre um prazer me corrigir e estudar mais sobre estes assuntos. Tenho sim, né, uma defasagem de estudos que eu gostaria de fazer mais sobre certas psicologias e psicanálise, porque me atenho muito à questão da psiquiatria e também à própria pesquisa e atendimento e prática da filosofia clínica, o que já me toma um tempo absurdo. Então, tenho defasagens nestes campos e muitas vezes pessoas de outras áreas me corrigem, me apontam, e isso para mim é benéfico. Tenho também nas formações da filosofia clínica pessoas de outras áreas, psicólogas, psicanalistas, pessoas que trabalham com TCC, que trabalham com PNL, e há debates, porque eu falo aquilo que eu penso e estudo a respeito disso, né, nas próprias aulas, nas próprias formações, como eu faço aqui nos vídeos, e muitas vezes eu provoco reações e essas pessoas trazem coisas para eu ler, para me informar, e eu sempre, de uma forma educada e uma discussão epistemológica, dialética boa, é sempre benéfica, tanto para mim, penso que também para as outras pessoas. Então, aqui vai minha errata a respeito disso. Vou sim estudar mais sobre esses assuntos quando puder. E quando eu falar alguma bobagem aqui, por favor, apontem tranquilamente que faço errata e tento trazer aqui a questão mais correta a respeito do que falo. Porém, agora, todavia, contudo, continua-se, né, uma separação clara entre filosofia clínica e psicanálise. Eu acho que duas questões que eu já falei em outros vídeos, mas vale salientar aqui, umas diferenças fundamentais. Uma delas é a interpretação. Filosofia clínica é fenomenológica nesse sentido e ela é descritiva e compreensiva e não interpretativa. Não há uma hermenêutica interpretativa na filosofia clínica como há
na psicanálise, como há, por exemplo, na hermenêutica do direito, como há na exegese, nas hermenêuticas de textos antigos, bíblicos, filosóficos. A filosofia clínica não vai por este lado terapêutico. Ela usa a fenomenologia descritiva. Por quê? Porque para a filosofia clínica e para a filosofia no geral, quando eu falo no geral, eu vou aqui especificar Hans-Georg Gadamer, a interpretação é adicionar, é colocar um sentido sobre algo que nos aparece. Um sentido ou um significado. E para o próprio Gadamer, isso não é uma boa relação ética entre as pessoas, porque quem somos nós para adicionar sentido ou significado a algo que não vem de nós mesmo, na nossa história? Então se usava muito isso, e se usa muito isso, em formas de relacionamento, de interpretações de cabala, místicas, astrologias, e certas linhas psicanalíticas. Né? Então, as interpretações elas usam aquilo que é expressado como um símbolo carrega sentidos intrínsecos a estes símbolos, e muitas vezes, na visão da psicanálise, estes símbolos estão impregnados de significados e sentidos inconscientes que a própria pessoa não é capaz de enxergar quando expressa. Quem consegue decifrar esses símbolos através de suas teorias é o psicanalista. E a partir daí ele interpreta a narrativa como se fosse símbolos. Símbolos sociais, né? Como por exemplo, como temos símbolos sociais, como placas de trânsito, que um triângulo branco virado para baixo, a ponta para baixo, a gente sabe que significa esse símbolo, que é dar preferência para a outra via que está na nossa frente. É um símbolo que carrega um sentido e um significado. E assim, práticas culturais carregam símbolos e significados. Vamos lembrar sempre de Ernest Cassirer, né, uma antropologia filosófica, né, somos, na perspectiva dele, seres, animais interpretativos. Então estamos sempre interpretando, interpretando símbolos, dando significados a símbolos, e isso tem, né, uma água benta, tem, não é na composição química da água que ela difere, é por uma simbologia da qual ela é imbuída através de certas práticas e crenças sociais. Então, essa é uma grande diferença da filosofia clínica para a psicanálise. A filosofia clínica considera demasiado invasivo um terapeuta ou alguma metodologia qualquer dizer ou teoria o que significa algo na vida da pessoa fora dela mesma. Isso é uma tentativa e erro, porque quando interpretamos, tem uma outra definição de interpretação também, que a interpretação não é um conhecimento último das coisas, não é uma verdade última das coisas. Interpretação é uma possibilidade, uma hipótese de. Então, quando interpretamos algo, essa passa a ser uma das possibilidades de que aquilo seja sim ou não. Porém, todavia, contudo, nessa simbologia social do especialista, do terapeuta, isso acontece comigo também, né? Eu, sem querer, mesmo não querendo, eu impresso socialmente uma simbologia, uma interpretação, um significado de especialista, é aquilo que eu falo, pode ser que a pessoa considere como se fosse uma verdade, por isso temos que ter muito cuidado quando abrimos a boca, nós terapeutas. Então, os psicanalistas imbuídos dessa simbologia de especialistas, quando falam, ou eles dão a entender, muitos, ou as pessoas pegam esse entendimento como se aquela interpretação fosse a verdade última de todas as coisas a respeito dela mesma. Isso, para mim, é um perigo, porque não é uma verdade absoluta qualquer interpretação. Interpretação é uma hipótese baseada em uma teoria, uma perspectiva de vida de alguém que está fora daquele contexto, tentando lê-lo a partir de critérios seus ou das suas teorias. É no máximo uma hipótese, no máximo uma suposição. Como a filosofia clínica não gosta de trabalhar com suposições, ela quer ser um pouco mais cirúrgica e específica naquilo que ela consegue perceber, por isso que ela descreve antecipadamente antes de poder entrar num diálogo de hipóteses
e sempre pode ser aproximações. A filosofia clínica não trabalha com certezas. A única pessoa que dá certeza ou não, que valida ou não aquilo que sai da boca do filósofo clínico ou da filósofa clínica, é o próprio partilhante, aquele que está em terapia com a filosofia clínica, com o terapeuta. Então, nós não trabalhamos com interpretação, achamos um erro epistemológico e, às vezes, uma falta de ética para com a pessoa que está em terapia, nós nos acharmos, arrogarmos a capacidade quase mística interpretativa, como se fosse né, os iniciados em Delfos, que olham lá, né, as tripas dos bichos ou os calores, os vapores da terra, para poder dizer aquilo que os deuses estão dizendo. Essa hermenêutica interpretativa, para nós, ela é perigosa e não nos traz mais próximo do fenômeno, traz mais próximo daquilo que aquele que está interpretando acha. Então, essa é uma grande diferença entre a filosofia clínica e a psicanálise, seja lá qual for, que é o não uso na filosofia clínica das interpretações, né, mas sim das descrições. E só vamos poder entrar em diálogo profícuo, de construção compartilhada mais livre, quando o terapeuta da filosofia clínica for validado na sua descrição daquilo que apareceu da pessoa que está narrando a sua história. E quem vai validar isso é a própria pessoa. Quem somos nós para dar ou colocar significado ou sentido na vida de outra pessoa? Eu não sou nada nem como pessoa, mal a gente dá conta da nossa própria vida muitas vezes, não interessa se somos terapeutas ou não, e nem qual metodologia que pode se arrogar a palavra última de uma interpretação de alguma coisa que não parte dela mesma. Então, para nós, é um grande problema. Esse é uma grande distância que nós temos da psicanálise. Né? A psicanálise é interpretativa e nós somos descritivos. Então, nesse sentido, né, eu acho que vale a pena a gente deixar aqui clara a diferença fundamental. Outra diferença, eu acho que, e aí é mais um achismo meu, né, da filosofia clínica com a psicanálise, ou não sei se da metodologia, mas mais eu acho que da percepção de alguns terapeutas da psicanálise, alguns terapeutas da filosofia clínica, não propriamente da metodologia em si, é o tal do inconsciente em psicanálise e a estrutura de pensamento, por exemplo, em filosofia clínica. Para nós, corrigindo, para mim e algumas pessoas terapeutas da filosofia clínica que conheço, não para a filosofia clínica no geral, mas para mim e alguns terapeutas da filosofia clínica, a estrutura de pensamento é uma metáfora, é um modelo epistemológico para compreendermos a singularidade de cada um. Assim, bem no direcionamento, desculpa, bem no direcionamento de Lévi-Strauss, né, quando ele usa o estruturalismo para compreender as comunidades, os povos no qual ele entra em contato por primeira vez. Ele mesmo diz que é um modelo epistemológico, não é que a realidade seja estruturada, mas ele usa desse modelo para compreender estruturalmente o sistema e o conjunto daquela comunidade, porque um estruturalismo dá uma ideia de noção de conjunto, em vez de pegar práticas separadas e isolá-las para pensá-las isoladamente. O estruturalismo pensa que todas as coisas estão em relação e a compreensão de cada parte se dá na relação do todo. E que quando há uma divergência entre o modelo e a comunidade, ou a realidade, no nosso caso, o partilhante ou a partilhante, temos que ir aos fatos. E onde é que estão os fatos? No meu modelo, na minha cabeça, na minha teoria, claro que não. Os fatos estão aonde as coisas acontecem, que é no outro. Então, eu tenho muito claro que não existe uma estrutura de pensamento enquanto uma substância aristotélica, no sentido de que ela existe por si mesma. É um simples modelo epistemológico para tentar compreender a singularidade do outro, abranger a totalidade da singularidade, as diferenças de cada um, as suas idiosincrasias e suas particularidades na sua representação de mundo. Mas nunca podemos deixar que o modelo passe adiante, como se depois a pessoa que tivesse que se encaixar nesse modelo para ser validada. Nosso modelo é validado pela pessoa ou não. Se nosso modelo não é validado pela pessoa, não é a pessoa que tem que se corrigir. Somos nós que enxergamos, percebemos, ouvimos mal. Então, para mim é muito claro que o inconsciente, nesse sentido, também é um modelo epistemológico de compreensão das profundezas do ser psicanalítico.
Mas é um modelo epistemológico, não existe o inconsciente como um fato, como uma substância, como existe algo real, né? Não existe. Ele pode existir como conceito, assim como existe a estrutura de pensamento inconsciente, o unicórnio e fada do dente. Ele existe como conceito. Mas a existência como conceito explica algumas questões da cultura de quem fez esse conceito, das pessoas que usaram esse modelo para tentar ter um diálogo e aproximação ao real, mas não substitui o real e nem enquadra o real nas suas próprias concepções e critérios, porque é um modelo epistemológico. E por isso ele tem que ser validado para nós a partir do real e nunca encaixar o real dentro desses modelos. Para mim, essa é uma outra grande diferença, né, na filosofia clínica com a psicanálise. E a partir disso há aí um corolário, né? Ou então uma consequência, que eu nem vou entrar hoje, que é um assunto bem interessante, mas tem que ser mais estudado por mim para poder falar aqui, que é a intencionalidade. A filosofia clínica trabalha com a intencionalidade no sentido filosófico, não de intenção, motivos, mas intencionalidade no sentido husserliano, que vem do seu professor Franz Brentano, que é que toda consciência é consciência de algo e é uma atenção direcionada para fora de si mesma. A consciência que tem a consciência apenas de si mesma é uma contradição em termos. Toda consciência é consciência de alguma coisa, de algo. Então ela é direcionada para fora, para algo. Pode ser para uma ideia, pode ser para uma realidade física e sensorial, porém toda consciência é consciência de algo. Isso é a intencionalidade dirigida para algo. A filosofia clínica trabalha com isso. Não há inconsciente. Há subconsciente, automatismos de nosso comportamento e pensamento? Claro que sim. Mas se mexermos um pouco, as coisas estão ali ao redor. Elas aparecem fenomenologicamente à medida que metermos a mão para trabalhar nelas. Não há nada de muito profundo. Quase uma ontologia da superfície, ou de uma superfície, não, se não completamente plana, com uma profundidade rasa, como se fosse, usa a metáfora aqui, de que a filosofia clínica trabalha em níveis diferentes de profundidades ou de amplitude, porém, uma profundidade, de repente, como uma casa de 3 andares, onde podemos, de um andar a outro, enxergar os outros. Há profundidade, mas não há uma coisa obscura, não há profundidades inacessíveis, né, meio heraclitianas aí. Não, para a filosofia clínica há níveis de profundidade, até pode haver, né, estrutura de pensamento, porque ela é um sistema, mas não há nada inconsciente, está tudo está tudo próximo das intencionalidades, ou seja, tudo tem uma intencionalidade, se não completamente consciente neste momento, quando mexida aparece. Né? E é interessante porque Franz Brentano, professor, ele, né, psicologia filosófica, ele foi um cara que trouxe bastante isso, vale a pena muito ler, é muito difícil ler Franz Brentano, mas vale muito a pena lê-lo, porque ele foi professor simultaneamente, contemporaneamente, tanto de Freud como de Edmundo Husserl, e Freud leva o conceito de intencionalidade de Franz Brentano para o inconsciente, profundeza do inconsciente, e essa mesma intencionalidade o Husserl leva para compreender as coisas em si mesmas, ou seja, deixá-las claras, né, e fenomenologicamente aparecendo. Então, o mesmo conceito, dois alunos do mesmo professor levaram, né, para modelos epistemológicos de investigação do real das pessoas para lugares completamente diferentes. A filosofia clínica é melhor que a psicanálise nesse sentido? Não. A psicanálise é melhor que a filosofia clínica nesse sentido? Não. Mas são abordagens muito diferentes e, nesse sentido, às vezes, diametralmente opostas e irreconciliáveis. Né? E para mim não há problema nesse sentido. Mas é importante, né, fazer aqui essa divisão, essa separação, até para dar visibilidade à diferença fundamental da filosofia clínica para as outras terapias. Muito bem, então esse é o recado de hoje. Queria novamente agradecer aqui ao Francisco Felipe pela maneira de ter se colocado no comentário, agradeço. E se até me puder indicar algum livro mais interessante para os estudos mais aprofundados de psicanálise, para quando eu puder, agradecerei, né, as indicações. Se vocês tiverem sugestões sobre assuntos ou perguntas, coloquem nos comentários, que à medida que eu posso, eu vou trazendo aqui, tento que semanalmente trazer pelo menos um vídeo, né, para o canal e para os podcasts Spotify e Amazon Music. Se gostaram, então, né, desse vídeo, querem compartilhar, querem dar o like, querem comentar, todas essas coisas aí ajudam aí
ao YouTube, os seus algoritmos aí, a passar o vídeo adiante para que mais pessoas possam conhecer a filosofia clínica e a sua mensagem. E se quiserem deixar sugestões, por favor, que eu vou respondendo assim que puder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.